Abre aí, Efésios, capítulo 6, todo mundo conhece essa palavra. Efésios 6, versículos 10. Antes de nós meditarmos na palavra, toca aí no seu irmão e diz assim para ele: não fale comigo. Eu quero ouvir a palavra. Então, eu tenho certeza que você não vai ser usado pelo diabo. Irmão, não tem medo de falar, não. Fala para o irmão, com amor, mas fala. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Contra o quê, querido? Glória a Deus. E ele continua dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai. Podeis assentar. Nós falamos na semana passada a respeito da diferença entre você entrar numa batalha, em você experimentar a libertação e expulsar demônios. Sabemos que há uma diferença muito grande e muitas pessoas, elas são enganadas pelo diabo, porque elas confundem libertação com expulsar demônios. E aí nós nos deparamos com esse texto. E esse texto também traz uma verdade muito grande sobre a nossa vida, mas muitos cristãos, eles continuam no engano, porque não conseguem compreender o que a palavra do Senhor está dizendo. Porque uma das grandes ciladas de Satanás é tentar manter o homem no engano. É tentar trazer a mentira dele sobre a nossa vida. Então, ele usa de todas as maneiras para que os nossos olhos espirituais não sejam abertos. E daí, muitas pessoas, elas continuam aprisionadas. Muitas pessoas, elas permanecem totalmente envolvidas pelo mal. Eu vou pedir o pessoal da mídia, se tem alguma coisa errada, deixa errado aqui. Deixa apagado. Não se preocupe. Não se preocupe, eu não quero aparecer em tela. Se tem uma coisa que eu sou boa, é de fisionomia. Então, eu estou vendo as fisionomias de alguns aí, que eles estão meio espantados. Então, amém? Então, eu quero pedir para vocês, então eu boto vocês tudo no banco. Depois você corta isso aí, tá? Queridos, e nós sabemos que em culto de libertação, quem é que vai se manifestar? Então, nós temos que mandar ele embora. Amém? E aí nós encontramos pessoas querendo lidar com as batalhas espirituais, querendo ver os seus problemas resolvidos, mas totalmente aprisionados, apanhando do inimigo. Quando, na realidade, a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos revestir, é sinal de que Ele está alertando que nós temos uma armadura. Mas muitas pessoas nem conhecem essa armadura. E aí vão para a guerra, de qualquer maneira, de peito aberto, caindo na mentira de Satanás. Mas nessa noite, eu quero dizer para você
de que o Senhor está levantando um exército de anjos. O Senhor está levantando uma muralha ao seu redor e destronando todo o poderio das trevas, porque nós fomos chamados para vencer. Amém? Se você crê nisso, dê uma glória para Ele. Senhor, a vitória é minha. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. E aí, a palavra do Senhor diz de que, no demais, irmãos, fortalecei-vos. Por que Ele diz que nós precisamos nos fortalecer? Por que o apóstolo Paulo, ele estava orientando e dizendo, ei, vocês precisam se fortalecer. Se ele deu esse ensinamento, é porque ele reconhecia que sozinho nós não poderíamos fazer nada, amém? E aí, qual é a mentira de Satanás sobre a vida de muitas pessoas? Sussurra no ouvido de muitas pessoas e muitas pessoas estão aprisionadas. Pensam que podem entrar na guerra sozinho. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem que ele manda? No Senhor. E aí você quer se fortalecer na Netflix. Aí você quer se fortalecer através do Salmo 91. Quem aqui já foi em alguma casa que a Bíblia é aberta no Salmo 91, se você faz assim, sobe poeira? Salmo 91 é um salmo de proteção, mas não é um salmo que vai te ajudar na guerra, não. Ele não vai entrar na guerra sozinho, você vai ter que entrar com ele. O Salmo 91 vai precisar estar dentro de você e se manifestar em você, para que o poder de Deus se manifeste através de você. Então, nós precisamos ter esse entendimento quando decidimos batalhar. Então, o primeiro engano de Satanás é quando ele diz para você assim, você é cheio do Espírito Santo. Olha o azeite descendo aí. Olha o azeite aí, ó, chega, está descendo no chão. É tremendo óleo, não vou falar o nome do óleo, senão posso ser, né? É tremendo óleo de cozinha, porque o óleo de Deus está fora. Fortalecei-vos no Senhor e na força de quem? Do seu poder. Quem é que tem o poder? É Deus. Eu não tenho poder, você não tem o poder. Quem tem o poder é Deus. Ele, por sua graça e sua misericórdia, Ele libera sobre as nossas vidas a unção que vem dEle, a unção do Todo-Poderoso. Mas existem pessoas que querem botar a mão no peito e dizer que é o super-homem e a super-mulher. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Existem pessoas que elas caem na mentira de Satanás porque não conhecem a Bíblia. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? O que é astuta? O que é astúcia? Até para lidar com Satanás, você precisa saber do português. É aquele que engana para proveito próprio. Por que Satanás quer enganar o homem? Para tirar proveito dela. Para que ele chame mais pessoas para o seu exército. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É sinal de que ele prepara a cilada para o povo, amém? Então, qual é a segunda mentira de Satanás? Ele quer te enganar e enganar o povo de Deus, dizendo que ele não é tão mau. Hoje, nós encontramos pessoas que têm a cara de pau
pau de dizer assim, mas eu não acho que Satanás seja tão mau assim. Ué, peraí. Se ele não é tão mau, quem é? Nós precisamos compreender o que a Bíblia diz. Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que ele está querendo dizer é, preste atenção nos sinais. Quando a tempestade está para chegar, o que a meteorologia diz? Vento forte. Não é isso que a meteorologia começa a dizer? Não é isso? O que mais? Nuvem carregada. O que mais? Raios e trovões. Gente, se até o que é natural, avisa que está chegando, por que aquilo que está no mundo espiritual não vai avisar? Satanás, quando ele está armando contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, ele dá os sinais. Possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro sinal de ataque do inimigo sobre a vida do crente. Frieza. Frieza. É o primeiro ataque. É quando você começa a achar que você não depende mais tanto de Deus. Você já está tão cheio do Espírito que você não precisa. Eu não preciso mais estar lá todo domingo. O que eu vou fazer todo domingo na igreja? Gente, olha, até Jesus descansou no 7º dia. Por que no dia do meu descanso eu tenho que dar dentro da igreja? Ué, não escolha, você pode descansar o resto da sua vida no inferno. A escolha é nossa. Crente não tem essa opção. Crente verdadeiro não tem essa opção. É servir ao Senhor. Isso não quer dizer, querido, deixa eu explicar. Isso não quer dizer que por uma situação, alguma coisa aconteça, você diga, hoje eu não vou resolver alguma... É diferente. A frieza, ela se instala quando você diz assim para o seu irmão, vai você, depois eu vou. A frieza, ela se instala quando alguma coisa relacionada a Deus não te incomoda mais. Não incomoda. E como tem crente que não está mais incomodado com as coisas. Primeiro sinal, frieza. Qual é o segundo sinal? Ai, olha, há 10 anos que eu estou clamando ao Senhor e nada acontece. Cansei. Há 10 anos não vejo nada acontecer. Até o batismo com o Espírito Santo que eu peço a Deus, Deus não me batiza. Claro que Ele vai te batizar, incrédulo. Cansado, estou cansado de estar lá dentro da igreja, só falando que estou precisando, nada acontece, não vejo nada acontecer. Quer ver um sinal das coisas que estão acontecendo na sua vida? Senta, analisa a sua vida antes e agora. Como é que era a tua vida sem Deus e a tua vida com Deus? Batalha, ela vai existir sempre. Até Jesus voltar, nós vamos enfrentar batalhas. Segundo sinal, estou cansado. Terceiro, irmão, você tem orado? Eu já orei tanto na minha vida que eu pedi férias. Eu já orei tanto que agora sabe o que eu faço? Eu sento lá na beira da minha cama e falo assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E só acordo no dia seguinte. Frieza, cansaço, falta de desejo, vontade de orar, de falar com Deus. Quem aqui sente falta de falar todos os dias com um amigo ou com o esposo? Não é assim, a gente não sente falta. Então, se você não está sentindo falta daquele que te protege, tem alguma coisa errada com você. Se você não sente falta da presença de Deus,
Você está debaixo de um ataque do diabo. Então, você precisa resistir, se armar e se levantar e dizer, Senhor, eu vou para dentro dessa guerra, porque contigo eu sei que eu sou mais que vencedor. Quarto, mudança de hábitos. Antes, você tinha o hábito da leitura, você tinha o hábito de louvar, de reunir com os amigos para conversar sobre as coisas de Deus. Hoje, você não quer mais estar perto de pessoas espirituais. Ah, quero conversar com fulano. E eu vou conversar com o pastor Carlos Araripe? Só sabe falar de Bíblia. Olha aí o sinal. Eu? Ah, não vou conversar com a pastora Valéria, não. O pastor Valéria é tudo demônio. Vou conversar com ela, não. Ah, não vou, não. Você está debaixo de um ataque. Você tinha o hábito de ouvir louvores. Agora, você troca os louvores pela Runita, não vou falar o nome, pela Bonita. Aí você troca os louvores. Você está debaixo de um ataque. E aí existem alguns inteligentes, porque pensam que todas as pessoas, algumas pessoas, não entendem de inglês. Aí vai lá e troca os louvores por música americana. Quero dizer para você que Jesus é poliglota. Ele conhece o coração. Você está debaixo de um ataque de Satanás. E aí a palavra do Senhor, ele continua dizendo, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades. Querido, o problema é de que nós pensarmos que nós estamos lidando com gente burra. Satanás não é burro, ele é inteligente. Vou provar para vocês. Bota aqui Ezequiel. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem era ele? Alguém aqui conhece? Sabe quem era ele? Hã? Olha o que ele era. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jápis, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras o quê? Tu eras o quê? Querubim ungido. Diz a palavra ali, querubins. Querubim. Ele era ungido para proteger. Olha o que ele foi. Ele recebeu uma unção para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras, afogavas e andavas. Perfeitos eram nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade. Satanás, ele foi ungido, mas ele se corrompeu. Sabe o que significa isso? Que ele não quer ficar sozinho. Ele quer corromper o teu coração, te enganar para que você esteja com ele. Mas Jesus, com a sua palavra de vida, vem, derrama um sangue precioso na cruz e diz, filho, vem que eu estou te dando uma segunda chance. A chance da reconciliação. E o que nós temos feito com isso? E aí, ele continua dizendo, abre aí, ou bota aqui para mim, mais algumas características dele. 1 João 5,19. 1 João 5,19.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz em quem? Maligno é mal. Ele é mau. Diz a palavra que ele ainda é homicida. Diz a palavra em Apocalipse 12 que ele é como o dragão. E qual é o símbolo do dragão? Força. Ele tem força. Pastora, mas a senhora não está colocando muitas honras sobre Satanás? Não. Eu estou mostrando para vocês que nós estamos lidando com alguém perigoso. Nós estamos lidando com alguém que também nos conhece. E também conhece as nossas fraquezas. E aonde é que ele age? Nas nossas fraquezas. Então, quando nós ficamos em cima do muro, quando não tomamos uma decisão definitiva a quem servir e como servir, nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. E aí a vida vira uma bagunça. E aí você está sofrendo lá com um problema com o teu filho, você está sofrendo um problema lá na sua família, e você está dizendo para Deus, Deus, você não ouve a minha oração, e Ele está dizendo assim para você, ei, você está com a armadura certa? Que tipo de arma você tem usado? E aí, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos de parar, de pensar que é muito fácil derrotar Satanás. Mas pastora, querido, é uma realidade. Para de pensar que você vai derrubar Satanás somente lendo o Salmo 91, quando na realidade você precisa praticar o Salmo 91. Pare de achar que você vai. O sangue de Jesus, glória a Deus, é poderoso. Cobertura espiritual é poderosa. Mas, sobretudo, o que mais derruba, o que derrota Satanás, é quando você tem a capacidade de se levantar e dizer, Senhor, eu tenho um coração puro. Eu sei amar. Eu sei perdoar. Uma certa ocasião, às vezes o meu filho fala assim, mãe, escreve um livro. Ele adora ouvir as histórias. Ele fica assim, mãe, senta aqui, conta para mim as histórias. Conta aqui, se chegar alguém lá em casa, então. Não, manda minha mãe contar as histórias. Fala, meu filho, por favor, pelo amor de Deus. Mas uma certa ocasião, nós vamos fazer um trabalho de libertação. E essa era a avó. Nessa família, todos eram da igreja. Todos. As adolescentes, elas cantavam na igreja. E, de repente, eram as netas dela. E, de repente, ela era aquela mulher que trabalhava anos e anos na igreja. A família dela, parece que veio um vendaval e fez uma festa. As suas netas, as suas filhas, todo mundo se desviou. E ela ainda levava para a igreja uma neta. Essa neta tinha 15 anos de idade. E ela desesperada, porque as filhas e as netas, as outras netas, realmente coisas terríveis. E aí, essa adolescente de 15 anos, ela ia com a avó para a igreja. E um dia de culto, de libertação, aquela adolescente, ela se manifestou. Ela se manifestou de uma forma que todo mundo ficou impactado com o que estava assistindo. E aí nós tínhamos uma equipe, marcamos uma visita na casa deles. E nós fomos, ali no Engenhoca. E quando nós chegamos na casa, nós chegamos lá, porque nós tivemos autorização para subir. Nós chegamos por volta de 4h30 da tarde. E nós começamos a fazer o trabalho. Irmãos, 2h30
da manhã, para vocês terem uma ideia. E é aquela família que morava, vovó, vovô, tio, prima, aquela família, todos que moravam. Caía um demônio, uma pessoa manifesta numa casa, na outra casa caía outro. Aí mandava buscar. 2h30 da manhã, nós já estávamos cansados. E aí, nós começamos a falar para o Senhor, Senhor, mostra o que está no oculto. Não tem mais, demoniado aqui já foi, outros aceitaram Jesus, vizinho também aceitou Jesus. E, de repente, uma pessoa foi usada, olhou para a parede e falou, Deus está falando que tem algo aqui. E aí nós olhamos para a parede, eu lembro que a parede era pintada de rosa, não tinha nem quadro na parede. E aí todo mundo um olhou para o outro. Quando nós pegamos o azeite, porque nós temos essa mania, né? A gente vai usar o azeite. E jogamos. A outra se manifestou e agarrava na parede. E aí o pastor foi e perguntou para a dona da casa, você nos autoriza a descascar para ver se tem alguma coisa? E ela disse assim, pode. Antes disso, antes dessa visita, eu não contei, saiu até no jornal isso, havia morrido o netinho dela de 2 aninhos de idade, umas 2 semanas antes da visita. E aí, ela falou assim, pode quebrar, se tiver que quebrar, quebra. E aí nós descascamos. Quando nós descascamos, na primeira camada de tinta, começou a cair aquele reboco. E aí, mas essa parede, ela não é uma parede de tijolo. E ela falou assim, não, essa parede aí, o meu esposo falou que ela era um presente e ela tinha que ficar aí. E aí, mas pode fazer. O esposo dela havia abandonado a casa. E começamos. E quanto mais fazíamos, começou a sair aquele barro vermelho. Caiu o barro vermelho. Falei, meu Deus, vamos desmontar a casa dos outros. Pode arrebentar. Irmãos, nós tiramos. Haviam 7 bambus. 7 bambus. E o demônio gritava. Ele gritava, mas ele gritava. Eu falei, então tem alguma coisa aí. Nós pegamos e tiramos. Quando nós fomos pegar o primeiro bambu, ele partiu, ele estava cortado no meio. Tiramos o primeiro bambu. Dentro do bambu, fio elétrico. Mas, gente, o que é isso? Aí nós tiramos todos os bambus. Os fios faziam assim. E nós fomos desencapar os fios. Os fios estavam todos enrolados, parece coisa de cinema. E nós começamos a pegar, e os nomes ali enrolados. E começamos a citar os nomes. É fulano, é Beltrano, é fulano. De repente, o nome da criança. Sabe o que a pessoa gritou? Eu levei e joguei ele dentro do poço. E eles contando o fato, disse que a criança brincando, realmente eles tinham um poço no meio do quintal, e esse poço ninguém utilizava, ele tinha só uma ripa. Do nada, aquela criança pulou em cima da ripa, puf, caiu dentro do poço, morreu. E fomos continuando a tirar os nomes, tirando os nomes, tirando os nomes. Esse eu fiz isso, esse eu fiz aquilo, isso aconteceu isso aconteceu aquilo. Hoje, aquele homem que participou desse ritual junto lá com a pessoa que ele está em Jesus, se arrependeu amargamente. As filhas retornaram para o Senhor, hoje elas trabalham para o Senhor. Mas uma marca ficou. A marca ficou. E tinha um jovem sentado, e foi dito para ele assim, olha, Deus está mandando dizer que tem um espírito de morte do seu lado. A resposta dele foi, vocês crente,
tem a mania só de dizer isso. Antes de nós saímos de lá umas 4h30 da manhã. Ele teve uma febre e foi perguntado para ele: você aceita Jesus como Salvador da sua vida? Não. Se vocês procurarem no jornal, vocês vão saber dessa história. Ele sentado na pedra, ali na engenhoca, conversando com um amigo, o amigo limpando a arma disparou e ele morreu. Mas Deus não podia livrar, queridos. Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Ele nos dá oportunidade. E Deus está dando oportunidade para mim, para você, para a sua casa, de ser restaurada e cheio da graça dEle. E nós precisamos achar que é fácil, é muito fácil. Nós precisamos nos revestir todos os dias. Todos os dias nós precisamos. Precisamos compreender que lidar com o diabo não é fácil. E pensar que o pecado não vai gerar consequências. Nós precisamos ouvir o que Deus tem dito. Precisamos parar de pensar que somente as coisas do mundo é que vai trazer satisfação. Sabe por que muitas pessoas hoje estão se desviando da presença do Senhor? Porque acha chato ficar 1 hora ou 2 horas dentro de um culto. Mas tem que ficar 4 na fila do banco. Nós precisamos compreender o que Ele está querendo dizer. Revesti-vos, pois, estáis firmes. Coloque a sua armadura. Lares estão sendo destruídos por quê? Falta de vigilância. Pessoas que não conseguem entender que Ele está armando cilada a todo instante. E eu ainda glorifico a Deus. Porque Deus, enquanto você está orando dentro da sua casa, e o diabo está armando contra a tua casa, Ele levanta anjos para lutarem por você. E aí ele bate lá e tem que sair correndo. Ele vai até armar, mas ele vai ter que sair correndo. Achar que o mundo traz satisfação. No que você tem exaltado ao Senhor? No que você tem exaltado? Eu já falei com o pastor Bruno que nós devemos ir lá no banheiro principalmente das mulheres, das mocinhas, e colocar lá. Eu chego para as minhas filhas, andou um tempo que só Jesus, mas eu chego para elas e falo para elas: você já perguntou ao Senhor se essa roupa está satisfazendo a Ele? Tem que botar lá no banheiro da igreja. Antes de se olhar no espelho, olhe para a sua roupa. É necessário, querido. É a palavra do Senhor que está dizendo, e as pessoas acham que a gente está brincando. E acham que está errado. É hora de nós crescermos, amadurecermos e aprendermos a ouvir verdade. É o que a palavra de Deus está dizendo. É o que Ele está esclarecendo. Não, eu confesso, irmão, já teve pessoa que não quis vir mais à igreja. Porque as pessoas estavam horrorizadas. E eu confesso que eu fui com o maior amor e carinho. Falei: querida, você esqueceu a metade da roupa em casa. Querida, você gostaria que o seu marido ficasse olhando para outra? O problema é que a pessoa vem para dentro da igreja e esquece que tem marido dos outros. Aí você pega o seu marido olhando para outro e você vai reclamar. Está reclamando de quê? Nós precisamos entender que ele age dessa forma. Astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. E ele não vai fazer coisa descarada para você ver logo que é ele, não. Ele vai fazer coisas de mansinho. Ele é sutil, ele é sagaz. E aí,
Ai, mas olha... Gente, tudo isso que eu falo com vocês é que eu já vivi, tá? De pessoas chegar assim e dizer assim, ai, pastora, mas olha só, enquanto eu ficava na igreja orando, jejuando, nada acontecia, mas depois, olha, que assim, eu vou no funk. Mas assim, o funk não me contamina, pastora. Eu vou no funk, eu só ouço funk. Pastora, eu gosto de um pagodinho. Tinha uma irmã que saía comigo, aí onde eu parava, ela ficava assim, ó. Eu olhei assim. Eu olhei assim, eu falei, vem cá, quantas estão nas suas costas? Não, pastor, eu gosto de um... Não, pastor, assim, sabe o que acontece? Hoje eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. O pagode hoje não me contamina. Mas eu gosto de ouvir o pagode. Tinha uma que era muito engraçado. Quem aqui já aquelas revistas de romance? Ah, nem lembro não que esse troço. Como? Capricho. Sei lá, aquelas revistas de romance. Aí vinha a irmã. Casamento arrebentado. Aí ela sentava. Ai, sabe o que acontece, pastor? Eu oro ao Espírito Santo, eu vou para o meu quarto e eu coloco a revista assim e falo, meu marido tem que ficar igual a esse aqui. Eu falava, irmã, deixa ele ser ignorante. Ser ignorante. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Ah, pastora, olha só. Eu acho que não tem problema nenhum. Nenhum, pastor. Eu posso ir. Quem é que gosta de um barzinho? Se alguém levantar a mão. Pastor, eu acho que não tem problema nenhum. Nenhum. Eu ir para um barzinho, sentar ali. Pastora, não tem problema nenhum. O meu amigo bebe, mas eu não bebo. Vamos lá? Mas a palavra do Senhor diz, pastora, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Legal. Vamos lá. Abre aí em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Tem problema? Não tem. Nem se detém no caminho de quem? E nem se assenta onde? Precisa falar mais alguma coisa? Pastora, mas e se eu for, de repente o bar não é evangélico, eu vou com a minha família. Você está com a sua família, mas desde o momento que você senta com alguém que não participa daquilo que você participa, você tem que se levantar. Está aqui. Ó. Aí, você está sofrendo um ataque dentro da tua casa, está tudo ruim, e você está perguntando para Deus, Deus, tu não me amas? Não vos... Por que não nos assentarmos na roda dos escarnecedores? Alguém aqui já viu pessoa que não professa a mesma religião que o outro, defender o que o outro serve? Começam os questionamentos, as acusações, começa a falar mal de pastor, mal de igreja, mal de crente. Vocês nunca passaram por isso, né? Ninguém nunca passou por isso, né? Ai, pastora, olha, eu estava com os meus amigos, mas eles são ímpios. Mas aí, pastora, eles estavam falando mal de pastores. Pastora, eu não pude fazer nada, cara de pau. Queria falar e não se juntou para falar, porque sabia que Deus ia. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter uma postura sim, sim e não, não. Você pode ser alegre em Cristo, você pode dançar em Cristo, você pode pular em Cristo, você não pode pecar. Pastor, então o que eu preciso fazer para vencer os ataques de Satanás? Pastor, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, volte-se para Deus. É a primeira coisa, é o primeiro passo.
Pastora, mas eu estou em Deus. Pergunte para ele o que você pode fazer de melhor por ele e para ele. O que você pode fazer além do que você está fazendo? A batalha está muito grande? Jejue mais. A batalha está muito grande? Ore mais. A batalha está muito grande? Dobre mais os joelhos. Mas não desista. Volte-se para Deus. Segundo lugar, sabe o que mais Satanás odeia? Diz aí para o teu irmão, que eu te perdoe. Irmãos, o perdão é a arma infalível. Existem pessoas dentro da igreja que têm raiva do irmão. Vocês sabiam disso? Ah, eu não suporto olhar o fulano. Ah, eu tenho uma raiva de fulano. Perdão. Satanás, ele não suporta perdão. Sabe por que ele não suporta perdão? Porque perdão traz cura. Por que os leitos de hospitais, consultórios estão lotados de pessoas doentes, amarguradas? Quando você faz ali um levantamento, qual é o problema daquela pessoa? Amargura, ressentimento. Pessoas que ficam tratando de doenças emocionais anos e anos. Eu, semana passada, sentando com uma pessoa, e ela falou para mim, eu não perdoo. E eu falei para ela, você está disposta a passar por isso, por isso, por isso? Não, eu já passo isso há anos e anos. E aí, o que você quer fazer? Não vou perdoar. Quando você decidir perdoar, você me procura. Conhece a verdade? Conhece a verdade? Se está amargando a falta de perdão, é porque não teve encontro com Deus. Satanás, ele não aceita o perdão. E nós precisamos aprender a perdoar. Ah, mas a senhora não sabe, fulano, olha, fulano comigo já falou tanta coisa para mim. Ué, filhinho, ano passado falou. E o que tem falado agora? E o que tem falado agora? Ah, não, é desse tamanhozinho, é hora de você crescer. É hora de amadurecer. A igreja que cresce é a igreja que sabe perdoar. Ah, fiquei magoada, agora eu vou trocar de igreja, porque porta tem para tudo quanto é lugar. Resolve primeiro o teu problema para depois você querer ir para outro lugar. Porque o problema vai junto. É a mesma coisa, vou largar o meu marido, vou largar a minha mulher. Meu filho, você não tentou nem resolver o teu problema, como é que você quer largar? O problema vai junto. Aí você vai lá, pega o outro, ainda vai lá levar problema para o outro. Resolve o teu problema, encara o teu problema. É assim com Deus, é assim. Nós precisamos crescer, amadurecer. Existem pessoas que querem lidar com o diabo, mas não conseguem nem segurar o cavalo. Não é assim? Querem lidar com o diabo, mas não sabem nem amansar um cavalo. Não sabem amansar um cachorro. O cachorro dá um latido e vai querer o quê? Segurar a boca de Satanás? Revestivos da armadura de Deus. Estais firmes contra as astutas ciladas do diabo. O não tem nada a ver, está colado do lado da gente. Já viu? Tem nada a ver isso. Tem nada a ver o que a pastora... Já te disseram isso. Tem nada a ver o que a pastora está falando. Tem nada a ver. Tem nada a ver, está queimando lá. Perdoe. Diga aí para o teu irmão, se você tem alguma coisa contra mim, perdoa. Acho bom você perdoar. Eu não perdoo meu pai. Eu não perdoo minha mãe. Eu não perdoo minha irmã. Queridos, precisamos aprender a perdoar.
Segunda atitude para derrotar Satanás: ame. Ah, pastora, mas é tão fácil amar. Não é não. É fácil amar quem você escolhe amar. Mas quem Deus manda você amar, diz aí, ai, 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 como o pastor Bruno diz. Amar quem Deus manda a gente amar, dói. Dói. Quem vai dizer que ama o professor de matemática? Você ama, mas se você pegar entre a população inteira, eu vou te esmagar. Quem vai dizer que é fácil amar o chato? É fácil amar chato, gente? Não, porque quem disser para mim que não existe pessoa chata é mentiroso. Tem gente que é. E aí você tem que pedir a graça de Deus para amar essa pessoa. Para amar. A palavra do Senhor diz que uma das características de Satanás é o quê? Que ele é Belial. Você sabe o que é Belial? É aquilo que não presta, não serve para nada. E aí, em contrapartida, você vai na palavra e a palavra do Senhor diz que existem filhos de Belial. E aí? Amar quem a gente escolhe amar é fácil. É muito fácil. Mas amar aquele que te ofende. Tem gente que é inteligente para ofender o outro, não é isso? Tem gente que é inteligente. Só que você é mais inteligente e você entendeu que ele está te ofendendo. E você ainda tem que dizer para ele, eu te amo no amor de Jesus. Não é assim que funciona? Nós precisamos amar, porque essa é a característica do Filho de Deus. Como é que nós vamos amar? A minha tia, o meu primo, ele foi assassinado na porta de casa com a namorada. E minha tia, ela de oração, é assim, uma coisa assim, sobrenatural. E aí, depois, quando foi descoberto quem tinha feito, ela em pé, ela descobriu assim, irmãos, ela conversando com outras pessoas, e outra pessoa chegou para ela e falou assim, você sabia que foi ele? Amigo do filho dela. Você sabia que foi ele que, com ciúme? Ela parou, foi até a pessoa e falou assim, eu quero te dizer no amor de Jesus, que Deus preserve a sua família, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Eu vou dobrar os meus joelhos todos os dias pela sua casa, para que você não sinta a dor que eu sinto até hoje. Eu falo para ela assim, tia, passa aqui um pouquinho. Irmãos, é ter Deus. É ter Deus. E é isso que Deus tem chamado a nossa atenção. Nós precisamos exalar esse Deus. Estamos no meio de uma guerra. Satanás tem tentado enganar o povo de Deus, trazendo mentiras. Mentiras para os nossos adolescentes. Dizendo para eles, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Não tem mais condenação. Jesus levou tudo na cruz. Querido, ele disse o seguinte, vinde como estáis, mas não permaneceis. Ele requer mudança. Se queremos lutar contra ele, contra as hostes espirituais, gente, é um exército. É um exército. Enquanto nós estamos aqui, ele está armando lá fora. Mas a unção está aqui.
E através da unção derramada sobre o povo de Deus, todas as obras do mal são desfeitas. Eu já passei por experiências, jejum, oração, busca. E um dia eu tropecei, do nada, na Amaral Peixoto, torci o meu pé. E eu tive que colocar a tala. E quando eu cheguei perto da pessoa, a pessoa disse assim para mim: poxa, mas não quebrou não. Eu falei: pá, tem alguma coisa aí. E fui orar. Eu fui orar. E a minha oração diante do Pai foi: Senhor, se foi algo mandado, que tu derrames o teu fogo, e aonde o meu nome estiver, manda, Senhor, os teus anjos, porque a tua palavra diz, de que tu dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, e tu dá ordens a respeito da minha vida e da minha casa. Entra, Senhor, porque eu não posso entrar, mas tu podes. No dia seguinte, eu chego na casa da pessoa, a pessoa está com a perna dentro de água quente, e virou para mim e falou assim: não sei o que aconteceu, olha só a ferida que abriu. Aí, irmãos, eu virei para a pessoa e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Aceita a Jesus como Salvador da sua vida, porque eu sou uma serva do Senhor e não devo nada a Satanás. Eu podia falar porque eu estava debaixo da graça. E arranquei a tala também. Eu sei o que é lidar com as trevas. Mas você também é capacitado por Deus a lidar com elas. Às vezes chegam aqui para mim e falam: pastora, caiu, tem um demônio lá, estão chamando a senhora para lá. Estão me chamando aqui? Não, pastor, estou chamando. Vai lá você. Deus também te deu unção. A unção está sobre a sua vida. Irmãos, Deus tem chamado a igreja para combater o bom combate. Deus tem chamado a mim e você para nos posicionarmos, para sermos verdadeiros guerreiros. Eu já tive uma mãe de santo, que ela reuniu o centro de macumba e falou para o povo: eu quero dizer para vocês, ai de quem trouxer o nome dela aqui para dentro, o nome dela aqui dentro eu não quero. Nunca tratei mal a ninguém, mas eu sei quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Você foi escolhido, você foi chamado como instrumento de Deus. Então tudo aquilo que o diabo tem roubado da sua vida, da sua casa, do seu coração, do seu casamento, se levante para guerrear e dizer: Senhor, eu estou me revestindo com o teu poder e com a tua unção. Quarto, para terminar, o maior poder contra Satanás é a palavra de Deus. Irmãos, eu amo louvar. Nossa, eu amo louvar. Se eu não pregasse, eu ia cantar. Como eu não posso cantar, então eu vou. Queridos, medita na palavra de dia e de noite. Ele não resiste à palavra. Ele não resiste à palavra. Guarda ela no teu coração, e você irá bem em tudo. Tudo o que você fizer, por onde você colocar a planta dos seus pés, e a palavra do Senhor diz assim, como Ele falou lá para José: até aquilo que está debaixo, Ele tem que te devolver. Ele te roubou, Ele tem que te devolver. Ele tem que devolver. É restauração, é restituição, é o poder de Deus manifesto sobre as nossas vidas. É o poder de Deus manifesto. Deus quer se manifestar através da igreja dele. Itaipuaçu sofre ataque. O Rio de Janeiro sofre. E nós precisamos nos levantar como guerreiros valentes. Colocar as pessoas que estão por guarda dessas cidades. Colocar os pais de família que saem para trabalhar, mas não tem mais, não sabe mais como será o retorno.
A mãe que chora porque o filho que sai para os bailes e ninguém mais sabe se vai voltar. Nós precisamos orar pelas nossas juventudes, precisamos orar pelas mulheres, para que as mulheres se levantem como verdadeiras guerreiras e parem de murmurar e somente clamar pela sua casa. Cada vez mais, as mulheres precisam se levantar e dizer: Satanás, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Eu vejo pessoas, vou terminar, eu vejo pessoas investem tudo no estudo do filho. Não, eu quero que meu filho seja um médico, mas não compra uma Bíblia para o seu filho. Querem que o filho seja tudo. Aí vai ver o filho está lá, ó, perdido, se afastou de Deus. Aí diz assim: não, quando ele ficar mais velho, ele volta. Quando nós pegamos a palavra de Deus, os maiores profetas começaram na idade menor. Deus não quer ninguém capengando, não. Deus quer revestir a sua igreja. E quando você estiver passando aqui pelo corredor, quando você sair lá no corredor, você vai receber essa folha. Leve para casa. Se não quiser, não precisa marcar nada. Não precisa trazer nada, traz rasgado, da maneira que você quiser. Mas nós, na terça-feira próxima, nós vamos fazer um ato profético em cima daquilo que você vai estar trazendo aqui. Mas só vai receber quem passar realmente por aqui, porque tem propósito. Querido, querida, talvez existam coisas na sua vida que nem você se lembra, mas Satanás se lembra. E aí ele tem amarrado algumas coisas, e nós precisamos desatar esses nós. Nós precisamos quebrar as amarras. Eu tenho orado ao Senhor. Deus tem falado ao meu coração. Quando o Senhor falou isso lá no Aras, lá na Rua 1, eu falei: Jesus. E o Senhor mandava que nós colocássemos as mãos nas paredes para alargar as tendas. E Deus tem me incomodado, nós precisamos alargar as tendas. Nós não podemos ficar somente como a igreja Unção, somente em Itaipuaçu. Nós precisamos ganhar o mundo. Mas nós não vamos ganhar o mundo se você não se levantar como profeta de Deus, como líder de Deus, como instrumento de Deus para ganhar essa nação. Nós precisamos avivar isso e dizer: Senhor, nós queremos almas. Irmãos, quando eu estou ali louvando, eu choro para Deus e falo: Deus, nos dá almas, nós precisamos de vida aos teus pés. Eu não quero, Senhor amado, brilho, eu não quero nada, o que eu quero é vida aos teus pés. E eu choro para Ele e digo: Senhor, nós somos o teu povo e nós podemos ver todas essas cadeiras ocupadas. Nós podemos ver o culto da manhã, superlotados. Mas eu não vou fazer isso sozinha. Nós somos um exército. E nós precisamos quebrar essas amarras. Itaipuaçu pertence a Jesus, você pertence a Jesus. Talvez você já esteve morando em outros lugares, mas Deus trouxe você para cá. E você tem perguntado para Deus: Deus, por que você me trouxe para essa terra do nunca? E Deus está dizendo: essa não é a terra do nunca, essa é a terra que precisa de Jesus. Itaipuaçu, Maricá precisa de Jesus. Precisamos arrebentar as portas do inferno. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.